Vamos gravar. Bom, meninos, vamos lá, então. Prof, a Isabela pediu para você aceitar ela. Aqui não tá aparecendo ninguém pra mim, não, ó. Ela já aceitou, fofinha. Ah, então tá bom. Amores, vamos lá. Ó, esse capítulo 2 de vocês, eu resolvi dividir em duas partes para a aula não ficar muito grande e ficar difícil de vocês entenderem o assunto. Então, eu dividi a primeira parte, que fala da chegada do Dom João VI, aqui no Brasil, até a nossa independência, e depois os outros dois governos de monarquia que a gente teve já independentes, tá? Então, na semana que vem a gente vai falar desse assunto ainda no capítulo 2. E aí eu passei duas atividades, né, duas páginas de atividades bem simples, em que é para vocês responderem sobre esse tema, tá bom? Então, esse texto aí, vamos começar por ele, ó. Leia os textos e escreva um título adequado para cada um deles. Então, quem que vai ler esse textinho aqui para mim? Eu, Pode falar. Rian Lucas. Pode falar, Rian. Nas casas e nos sobrados eram os escravos quem tudo fazia. Cozinhavam, lavavam, engomavam, costuravam, varriam os assoalhos de tábua ou o chão de terra batida. Limpava a prataria. E qual que é o título que você deu para esse texto? Que tia? E qual que é o título que você deu para esse textinho da letra A que você acabou de ler para nós? Tia, eu posso falar o meu? Pode. Qual que é o título que você pôs? Escravos não são. O quê? Escravos não são pano de chão. Certo. Alguém pôs diferente? Ó, meninos. Ó, Eu coloquei as... você colocou o quê? Nada, não deixa. Pode falar. Não deixa. Tá bom. Gente, esse texto aqui, veja bem. Eu cheguei a comentar com vocês na videoaula que existem escravos que fazem as mais variadas funções. Então, ó, já que eu tô compartilhando, tá vendo aí o bloquinho de notas? Sim. Então, ó, você tem aí escravos que trabalhavam na senzala. Estão vendo eu escrever senzala? Não. O prof Thalita tá na praia. E agora? Acho que agora apareceu. Então, ó, você tem escravos que trabalhavam aí nas plantações de cana-de-açúcar. Então, ó, trabalhavam nos engenhos, né? Você tem escravos que trabalhavam extraindo ouro, certo? Você tem escravos que vendiam produtos para os seus donos, que eram chamados de escravos de ganho. E você tinha escravos que trabalhavam fazendo atividades dentro de casa, que eram escravos domésticos, certo? E olha o que está falando aqui, ó. Nas casas e nos sobrados eram os escravos quem tudo faziam. Então, eles cozinhavam, lavavam, engomavam, costuravam, varriam. Então, tudo isso aqui são serviços de dentro de casa. Portanto, esse texto está falando de escravos domésticos, certo? Então, esse é o tipo de serviço que está falando aí. Agora, eu quero uma outra pessoa para ler a letra B para mim. Passei eu de novo, tia. Eu queria que fosse uma outra pessoa para todo mundo poder participar. Esse é o prof. Esse é o prof. Bárbara, né? A Pedra Carolina. Eu, no caso. Lê para nós, Bárbara.
Bem cedinho, mal o dia despontavam. Eles iam às fontes e chafarizes buscar água e, por vezes, lavar as roupas de seus senhores, retornando para casa carregando jarros e trouxas na cabeça. Então, ó, o que que esse escravo tá fazendo aqui? Ele tá fazendo serviço de dentro de casa? Não. Ele não está dentro de casa, mas ele está fazendo um serviço que é doméstico, né, gente? Mas ele mora no campo ou na cidade para estar fazendo isso? No campo? No campo, será que tinha fonte e chafariz? Não. Na cidade. Então, ó, ele é um escravo urbano, porque ele mora na cidade, e ele está fazendo um serviço para o senhor. Olha que engraçado, né, gente? Ele não lavava a roupa dos seus senhores em casa. Ele ia numa fonte, num chafariz que estava na cidade, lavava a roupa lá e voltava para casa. Tá? Carregando jarros e trouxas, né? Que são as roupas mesmo, esses trouxas de roupa na cabeça. Eles põem na cabeça e iam retornando para suas residências aí. Então, é um aspecto bem interessante, inclusive, da convivência no Rio de Janeiro no período colonial, tá? Então, aqui a gente tem o quê? Um escravo urbano. Aí vocês colocam o título que vocês entendem que é uma forma mais adequada aí, tá bom? Ficou dúvidas, meus queridos? Não. Bem tranquilo, né? Ó, agora vamos para 2, ó. Analise a imagem e responda as questões. Então, ó, a imagem é essa aqui. Então, você tem aqui, ó, carregadores de água, ó. Aqui você tem gente carregando água, mas olha aqui o que está acontecendo, ó. O que está acontecendo entre esses dois escravos aqui? Briga. Eles estão brigando? E o que é esse homem aqui? Esse homem não é um escravo. O que ele é? Ele é um ajudante do... Ele é o... Fazendeiro. Ele é o quê? Fazendeiro. Ele é um fazendeiro, ele é um ajudante de quem? É um comandante português. Um comandante português, ótimo. E veja, ele tá fazendo o quê? Ele Batendo na pessoa que deixou o balde de água com as roupas limpas cair? Tá batendo nessa pessoa. Então, veja, ó. É isso que tá acontecendo nessa imagem, tá bom? Então, ele tá aqui agredindo uma pessoa, dois sujeitos que se envolveram num conflito. Tá bom? Ó, gente, e se são carregadores de água? Se ele tá carregando água, gente, significa que nas casas tinha água suficiente? Não. Você precisa, por exemplo, para você tomar banho, você precisa ir lá num lugar buscar água? Não. Não. Então, Não. eu falei para vocês agora mesmo, inclusive, o que aqui? Que eles lavavam roupa em casa? Não, eles iam numa fonte, num lugar público fazer isso para verificar essa questão. Então, veja, eles tinham que buscar água fora, por isso que são carregadores de água, certo? Então, veja, ó, qual dos textos da questão anterior trata do assunto mostrado na imagem? É o texto da letra B de bola, tá? É o que trata o assunto, certo? E aqui na letra B, gente, a pergunta aqui está dizendo o seguinte, ó. Hoje em dia, o trabalho representado na imagem é necessário no município onde você mora? Por quê? E aí, Não. é necessário, gente? Não, porque hoje em dia não tem mais A nossa, escravização e tem água suficiente. a nossa água, a gente não precisa ir num lugar buscar, nossa água é encanada. Então, ela chega nas nossas casas, a gente não precisa ir num lugar buscar água, depender de água de cisterna, poço, fonte pública, tá? Mas, gente, tem lugares ainda no Brasil que tem dificuldade de acesso à água. Vocês sabiam que tem que buscar em outro lugar? Tipo num poço? Lugar que é muito seco, que não tem água em casa,
tem que buscar num poço. E as pessoas literalmente têm que sair carregando a água. Tá? Lembrando que, assim, um caso curioso, por exemplo, só para vocês entenderem como que uma coisa que é básica para nós, ela pode ser comprometida. No começo dos anos 2000, vocês nem estavam pensando em nascer ainda. Aqui em Uberaba aconteceu um acidente em que descarrilhou no rio Uberaba, que é da onde vem a nossa água. Era um carregamento em que acabou poluindo a nossa água e não dava para mandar para as casas. Então aqui a cidade ficou um tempo sem água. E aí como que as pessoas faziam? Passavam caminhões nas ruas, tipo caminhão-pipa, não sei se vocês já viram. E aí esses caminhões é que abasteciam as pessoas com água nesse momento. Que ano que foi isso? Foi no começo dos anos 2000, acho que foi 2001. Uma coisa assim. Tem tempo já, tem um bom tempo. Tá? Então, essa é uma questão, por exemplo, para vocês verem a dificuldade que viram acesso à água, tá? E que é muito diferente, assim, de tudo que vocês já estão acostumados. Ó, o Samuel já até pesquisou, 2002. Tá bom? Vamos avançar agora, meninos. Agora na página 270, tá? Já fiz. Acabei. Ó, na página 270. Muito simplesinha também a questão. Bem simples, ó. Aqui, veja bem. Quem que foi o Dom João, vocês lembram? Não. Sim, o imperador. Imperador da onde, Samuel? Portugal. Ó, o Dom João VI, ele governava Portugal. E o que ele veio fazer aqui no Brasil? Ele veio para o Brasil porque o seu país estava em guerra. Tá muito baixinho o seu áudio, Samuel. Ele veio para o Brasil porque o país dele estava em guerra. E E os franceses, eles invadiram o país deles. Isso, perfeito. Então, veja, ó, o que acontece, gente? Em 1808, o Dom João VI, ele teve que fazer o quê? Ele foge da invasão da França. A França invadiu Portugal, né? A França era governada por um sujeito chamado Napoleão Bonaparte. E aí ele foge para o Brasil. Vem ele, a família, um monte de gente que tinha dinheiro em Portugal. E eles vão ficar aqui até resolver a situação de Portugal, certo? E aí a sede do governo vai ser aqui o Brasil. Ele chega, passa em Salvador e depois vai para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Então ele se estabelece no Rio de Janeiro. Só que quando ele chega no Rio de Janeiro, gente, o Rio de Janeiro era um lugar que tinha muito pouca infraestrutura para receber o Dom João VI. Então, muitas pessoas tiveram que ser expulsas das suas casas para receber as pessoas que estavam chegando. Você não tinha calçamento nas ruas, uma série de instituições ainda não existiam. Então, quando o Dom João VI chega aqui, que ele transfere a sede do governo português para cá, ele vai construir uma série de coisas importantes na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital, que são as que estão aqui na questão 1, ó, o Banco do Brasil, a Biblioteca Real, o Real Horto. E aí era para você ligar, né, cada uma, a qual alternativa aí ela se adequaria mais. Então, o que é o Banco do Brasil? Gente, tá no nome, né? É o primeiro banco pelo governo brasileiro, tá? O que é a Biblioteca Real? O que se guarda numa biblioteca, gente? Livros. Então, o rei de Portugal, ele trouxe com ele toda a biblioteca dele. E, basicamente, ela ficou toda no Brasil quando ele foi embora, tá? Dá para você visitar, inclusive, no Rio de Janeiro e ver uma parte desse acervo. E por último, meninos, o Real Horto. O que é esse Real Horto? Hoje ele é chamado, esse lugar, de Jardim Botânico.
E ele era um centro de pesquisa e de estudo sobre as diversas espécies vegetais, inclusive plantas que não existiam aqui no Brasil, né? Ele traz para cá e planta nesse real horto. E as pessoas, né, tinham cientistas que pesquisavam isso. Então, são coisas que ele funda aqui quando ele chega no Rio de Janeiro. Ficou dúvidas para vocês? Tranquilo? Então, vamos lá. Gente, questão número 2. Essa é uma atividade de vocês. Ó. Pesquise a obra de Debré na internet e outra obra, né? E faça uma releitura dela. Então, ó, aqui no livro didático, ó, vou até diminuir. Existem várias obras desse artista francês. Ó, aqui é o Rugendas, aqui é o Debré, ó. Por exemplo, essa é uma pintura dele. E por que ele é importante? Porque ele acabou retratando, numa época que ainda não tinha fotografia, né, e nada disso, ele acabou retratando como que funcionava as relações sociais no Brasil naquela época. Então, várias gravuras que retratam a escravidão, por exemplo, são dele. Aí a questão pede que você pesquise uma, né, na internet e faça uma releitura, que é desenhar a mesma gravura, só que do seu jeito, certo? Então, é isso que a questão pede. E aí, gente, eu pedi na semana anterior para que os alunos me enviassem essa tarefa e alguns de vocês ainda estão me devendo a atividade, tá bom? Então, eu fico no aguardo hoje do envio aí de quem não ainda me repassou a tarefa, combinado? Combinado, meninos? Gente, Combinado.